Bom, pessoal, sou o professor Matheus. Hoje vamos aqui a mais uma aula de Química. Se você observar direitinho, lá no conteúdo programático lá do Enem, tem lá uma parte dando uma atenção especialíssima à água. Então é lógico que não poderia ser diferente, né? A primeira parte dessa aula é para a gente falar sobre ela. E aí, nós já vamos aí à nossa primeira questão. Acompanhe aí comigo na tela. Para que a água chegue à sua casa em condições de uso, há necessidade de vários procedimentos. Acompanhe. Vejamos primeiramente um exemplo. O caminho que o esgoto do rio Tietê faz à estação de tratamento em Barueri, em São Paulo. A estação atende as cidades de Barueri, Carapicuíba, Cotia, Embu, Osasco e Taboão da Serra, além das zonas central, norte, oeste e sul da capital. Um total de 4.700.000 pessoas e um longo percurso. Na frente das casas, a Sabesp coloca canos que recolhem o esgoto. O morador precisa se conectar à rede. Assim, a água da descarga ou da pia é levada para o encanamento maior, chamado de coletor-tronco. Daqui, a sujeira vai para o interceptor, cano que fica à margem do Tietê e que vai direto para a estação de tratamento. Mas por que a água é tão importante assim? Quando a gente vê essas reportagens que estão mandando aí algumas sondas a Marte para procurar lá, para ver se tem vida. E o que eles estão procurando para ver se tem vida? Estão procurando se tem água. Quer dizer, só a vida se houver a água. Mas a água não é só para ter a vida, é também para a manutenção da vida. Para a gente beber, a água contida nos alimentos, a água para preparar os alimentos, a água que a gente se utiliza para o banho, para toda a nossa higiene pessoal. Então, quando nós estamos falando na água, ela não só ela está presente na vida, é necessária para a vida, como ela faz a sua manutenção. Mas que propriedades da água que são tão importantes assim, que fazem ela ser toda essa maravilha? Quando nós temos fórmulas que são semelhantes, por exemplo, na água, H2O, se a gente pensa no H2S, o oxigênio e o enxofre, ligado aí a dois hidrogênios nessas substâncias, eles fazem parte da família 6A da tabela periódica, ou na nomenclatura mais atual, da família 16. São moléculas aí semelhantes. E se são moléculas semelhantes, elas normalmente teriam que ter propriedades semelhantes. Mas não é o que acontece. Existe aí uma regra que diz assim: quanto maior a massa molecular, maior é o seu ponto de ebulição. Quer dizer, quanto maior for a massa de uma molécula, cada vez é mais difícil dela ferver. Quando a gente tem aí água, a massa de uma molécula de água são 18 unidades de massa atômica. E a massa de uma molécula do H2S, uma molécula semelhante à água, mas a sua massa molecular é de 34 unidades de massa atômica. Pela regra geral, o H2S, maior massa molecular, apresentaria aí um ponto de ebulição mais alto. Mas não é o que acontece. Porque, veja bem, a água tem o seu ponto de ebulição a 100 graus Celsius, quer dizer, ela vai passar para o estado gasoso de forma violenta só a 100 graus Celsius ao nível do mar. E o H2S, nas condições ambientes, quer dizer, a 25 graus Celsius, ele já é uma substância gasosa, por isso que ele também pode ser chamado de gás sulfídrico. Então, veja bem, a água é uma molécula semelhante ao H2S, tem uma massa molecular menor do que o H2S e tem um ponto de ebulição mais alto. Mas a que se deve isso? Na molécula de água, nós temos o hidrogênio e o oxigênio altamente polarizados. O hidrogênio é um polo positivo muito intenso e o oxigênio é um polo negativo também de alta intensidade. Isso garante que as moléculas de água estão fortemente atraídas umas pelas outras. E essa força de atração muito intensa é que determina uma dificuldade maior para elas se afastarem, quer dizer, uma dificuldade maior para elas passarem para o estado gasoso. Essa força de atração existente aí entre as moléculas de água são chamadas aí de pontos de hidrogênio ou então ligações de hidrogênio. Então essas ligações de hidrogênio já fazem com que a 25 graus Celsius a gente tenha a possibilidade de ter água líquida. Porque se não houvesse isso, se a 25 graus, condições ambientes, não houvesse água líquida, não haveria nenhuma possibilidade de vida aqui na Terra. E isso se deve, de novo, às pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio. E aí é muito comum aparecer escrito assim: o ponto de ebulição anormal da água deve-se exatamente a essas forças de atração. Mas não é só isso.
Quando nós falamos em densidade, a densidade de um material é calculado pela relação massa-volume. Quando eu pego um material que está lá no estado líquido, as moléculas estão aí com uma pequena distância uma das outras. Quando a gente passa ao estado sólido, essas moléculas se aproximam. E havendo essa aproximação, a tendência é que haja uma diminuição no volume. Então, acompanhando densidade e a massa pelo volume, se o volume, que é o denominador, diminui, a densidade aumenta. Quer dizer, quando passa do estado líquido para o estado sólido, nós vamos obter normalmente um material mais denso. E aquele que é mais denso, afunda. Só para lembrar. Se eu faço uma mistura de água e óleo, coloquei lá no mesmo sistema água e óleo, eles não se dissolvem, né? E o óleo, por ser menos denso, ele flutua. E a água, por ser mais densa do que o óleo, ele afunda. Agora, se eu pegar uma mistura de água e areia, coloquei aí areia, a areia vai para o fundo lá do sistema misturado à água. Por quê? Porque a areia é mais densa e a água é menos densa, então fica aí no sobrenadante. Então, quando se fala em densidade, o mais denso afunda, o menos denso flutua. Se um material, ao passar do estado líquido para o estado sólido, a sua densidade aumenta, ele teria que afundar. Mas isso não é o que acontece com a água, né? Porque quando você coloca um bloco de gelo aí num copo de água líquida, o gelo fica lá flutuando. Fala, mas a que se deve isso? Porque a água é uma das exceções. Quando a água passa do estado líquido para o estado sólido, o seu volume aumenta. É por isso que aquela vez que você deixou uma garrafa d'água lá dentro do freezer, dentro do congelador, e esqueceu, quando você voltou, a garrafa estava quebrada, né? Porque ao passar do estado líquido para o estado sólido, esse volume aumentou. E havendo esse aumento, o material não aguentou e veio a se romper. Mas aí, a água passando do estado líquido para o estado sólido, seu volume aumenta. A densidade é a massa pelo volume. Se o volume, que é o denominador, aumenta, a densidade diminui. Quer dizer, a água, passando do estado líquido para o estado sólido, a sua densidade diminui. E o material menos denso flutua. Então é por isso que sempre que você vê aí aquele mar congelado, você percebe lá os icebergs, todos eles ali flutuando. Mas qual que é a vantagem disso? Imagine se, na época de inverno, nesses locais onde se formam os icebergs, se acontecesse com a água o que acontece normalmente com qualquer outro composto. Ela passando do estado líquido para o estado sólido, a sua densidade aumentaria. E aumentando, esse gelo ia afundar. Bom, mas aí, quando viesse o outro verão, para que chegasse lá o sol, com essa energia do sol, se o gelo estivesse lá no fundo, ele não derreteria. Não derretendo, quando chegasse o próximo inverno, formaria mais gelo que iria afundar. E se juntaria aquele gelo formado no inverno anterior. E aí, quando viesse o verão, não conseguiria derreter esse gelo. Sabe qual que é a previsão? Se a água, ao passar do estado líquido para o estado sólido, se a sua densidade aumentasse, como acontece com a maior parte das substâncias, nós teríamos todo o mar hoje completamente congelado, o que também comprometeria toda a vida aqui na Terra. Agora, quando se fala em água, tem uma outra propriedade. Nós temos aí o calor específico. Falar em definição. Calor específico é a quantidade de calor que eu tenho que fornecer para 1 grama de um certo material para que a sua temperatura aumente em 1 grau Celsius. Quando se fala na água, o calor específico da água é de 1 caloria por grama grau Celsius. Ou seja, eu tenho que oferecer para a água 1 caloria de energia térmica para que 1 grama de água aumente a sua temperatura em 1 grau Celsius. Mas isso é um valor pequeno ou é um valor grande? É um valor altíssimo. Quando se fala em substância pura, é o maior calor específico. Fala, mas o que significa isso, né? Significa que nós temos que fornecer muita energia para a água para conseguir elevar a sua temperatura. É só pensar aí no mar. Quando você está lá no mar, está lá na praia, aquele dia de sol, dia de verão, a areia está muito quente e a água está fresquinha, né? Quer dizer, a energia que o sol está mandando está sendo suficiente para aquecer muito a areia e aquecer pouco a água. Isso por quê? Porque a água precisa de muita energia para sua temperatura aumentar muito pouco, quer dizer, um alto calor específico. Já não é o que acontece com a areia. A areia tem um calor específico muito baixo, então um solzinho já faz ela esquentar bastante. E qual que é a vantagem disso? Bom, primeiro, que a água, uma substância muito abundante aí em toda a Terra, nós temos ela sendo usada aí dentro das indústrias nos sistemas de refrigeração, justamente por causa desse calor específico alto. E ainda, a água absorvendo esse calor durante o dia e liberando durante a noite tem um papel fundamental no que se diz respeito ao controle térmico da Terra. Por essas razões, é que nós temos que dar aí uma atenção muito especial para a água, né? Ela contraria as propriedades de todas as substâncias que são semelhantes a ela. É por conta disso que nós podemos conversar agora, né? É por conta disso que nós temos a possibilidade aí de vida.
Só que como nós começamos lá no início, eu disse para vocês assim, né? Para a água chegar à sua casa em condições aí de uso, ela tem que passar por todo um tratamento, né? E começamos lá pelo tratamento de esgoto. E aí no tratamento de esgoto nós temos o tratamento primário. Os primeiros passos consistem em uma série de processos físicos que são fenômenos físicos, tendo a finalidade de remover sólidos que estão dissolvidos nessa grande mistura. Para tanto, o esgoto, ao chegar na estação de tratamento, passa por um gradeamento, que são algumas grades metálicas, onde ficam retidos sólidos maiores. Em seguida, passa lentamente por uma caixa de areia, onde ficam retidos os sólidos menores. Com esses procedimentos, são separados boa parte dos sólidos, mas não todos. Por isso, o esgoto é levado a grandes tanques, onde fica descansando. E pela ação da gravidade, a maior parte dos sólidos restantes vão sedimentando. Após a decantação, o esgoto é escoado para outro tanque. Nesse momento, há várias partículas em solução, como compostos orgânicos e alguns íons. Esses compostos orgânicos serão decompostos por organismos aeróbicos. Vamos assistir agora esse tratamento acontecendo no estado de São Paulo. O esgoto, que hoje vai para o rio, será desviado para a estação de tratamento da Sabesp. Aqui, ele passa por várias etapas de limpeza e tratamento. Com 95% das impurezas retiradas, um pouco dessa água é reutilizada para a limpeza de ruas. A maior parte volta mais limpa para rios, como Tamanduateí. Mas a engenheira da Sabesp explica que isso não vai ser suficiente para limpar o Tamanduateí. Isso porque ele também recebe o esgoto produzido em outras cidades da região, como São Bernardo, Diadema e Mauá. Vamos detalhar aí cada um dos procedimentos, né? Quando o esgoto chega na estação de tratamento, ele passa pelo gradeamento. Nesse gradeamento, que são grades metálicas, aí ficam retidos os sólidos maiores. Esses sólidos são constituídos de várias substâncias, vários sistemas diferentes. Só que muitos deles são recicláveis. Então é feito lá uma separação, depois que o esgoto passou, você tem lá uma separação onde tem muito plástico, principalmente, que vai ser levado à reciclagem. O que não for reciclado é levado aí até um aterro sanitário. Em seguida, esse esgoto, que já os sólidos maiores já ficaram retidos, eles vão passando pelo interior de caixas de areia. E conforme eles vão passando aí, no interior dessa areia vai ficar retidos sólidos menores, aqueles que conseguiram passar pelo gradeamento. Mas aí, a impressão que dá é que todos os sólidos já foram retirados, né? Mas não é verdade. Ainda tem muito sólido para ser retirado aí. Por isso, esse esgoto é levado a um grande tanque, onde ele vai ficar lá repousando, entre aspas, né? Vai ficar descansando. Com isso, os sólidos que a gente comentou agora há pouco, normalmente são mais densos do que o líquido, né? E por ter uma densidade maior, eles vão afundando. E aí, a hora que eles afundam, quer dizer, eles vão sedimentar. Após essa sedimentação, esse esgoto é levado para um outro tanque. Fala, mas e esse sedimento? Esse sedimento, para você ter uma ideia, é chamado de lodo de esgoto. Esse lodo de esgoto pode ser levado a um outro local, que é chamado de biodigestor. Aí, agentes anaeróbicos, quer dizer, agentes micro-organismos que fazem aí a digestão dessa matéria orgânica, na ausência de oxigênio, podem produzir gás metano, e gás metano é o CH4. O gás metano é o principal componente do gás natural, que está aí sendo bastante usado, né? Nos carros, aí o GNV, gás natural veicular. E o que sobra dentro do biodigestor, passando por um leve tratamento, pode ser usado aí como adubo. Bom, mas voltando, aquela água que passou lá para outro tanque. Dentro dessa água, nós temos ainda várias substâncias, várias partículas que estão lá dissolvidas. E aí você tem compostos orgânicos e tem alguns íons. Esses compostos orgânicos que estão dissolvidos, eles não sedimentaram. Então isso daí, agora nós vamos fazer um tratamento onde organismos vão estar ali presentes, na presença do oxigênio, para decompor toda essa matéria orgânica. Nesse momento, aí existem vários tipos, né, de estações, mas tem estações onde essa água, depois que saiu desse tanque, após a sedimentação, ela é espalhada em finas camadas, que é para ficar em contato direto com o oxigênio. Ou então, você tem hélices enormes para ficar agitando essa água, que é para captar o oxigênio do ar, para ter a decomposição desse material orgânico. Vamos ler as afirmações. A primeira diz assim: fenômenos físicos são alterações ocorridas num sistema, porém sem alterar a estrutura das substâncias. 2. Os dois primeiros procedimentos para o tratamento de esgoto podem ser classificados como filtração. 3. Após a decantação, os compostos orgânicos em suspensão serão decompostos por organismos na ausência de oxigênio.
Estão corretas. Alternativa A, 1 apenas. B, 2 apenas. C, 3 apenas. D, 1 e 2 apenas. E E, 1 e 3 apenas. A primeira afirmação refere-se a fenômenos físicos. Fenômeno físico é quando nós ocasionamos uma alteração num sistema sem alterar a estrutura das substâncias, a fórmula daqueles compostos. Se eu pegar, por exemplo, um pedaço de papel e amassar, antes nós tínhamos o papel e depois que eu amasso eu continuo com o mesmo papel. A diferença é que ele ficou amassado, mas a fórmula, a estrutura das substâncias não se alteraram. Então a primeira afirmação está correta. Aí ele está dizendo para a gente, na segunda afirmação, que os dois primeiros procedimentos no tratamento de esgoto podem ser classificados como filtração. Olha, quando a gente pensa numa filtração, a gente já pensa direto na filtração convencional, né? Pensa lá no funil, no papel de filtro, não é verdade? E aí você joga lá a sua mistura, onde o sólido fica retido no papel de filtro e o líquido passa. Só que filtração é qualquer esquema que eu monte de forma a reter uma substância sólida. No primeiro procedimento, nós temos lá o gradeamento, onde ficam retidos, ficam presos sólidos maiores. Depois passa por uma caixa de areia, onde ficam retidos sólidos menores. Nos dois primeiros procedimentos, houve a retenção de substância sólida. E se houve retenção de substância sólida, é uma filtração. Um outro exemplo que tem aí na sua casa é o aspirador de pó. Ele trabalha lá com um motorzinho de sucção, né? A hora que ele succiona, ele traz o ar atmosférico e traz a poeira. A poeira fica retida, que é o sólido, dentro do aparelho, e o ar é devolvido ao ambiente. Quer dizer, dentro desse aparelho houve a retenção de sólido. Então nós temos aí uma filtração. Na terceira afirmação, ele vem dizendo para a gente que após a decantação, os compostos orgânicos em suspensão serão decompostos por organismos na ausência de oxigênio. Quando a gente fala numa decomposição com organismos na ausência de oxigênio, ela é chamada de decomposição anaeróbia. E aí, nós temos no enunciado, ele vem dizendo para você que essa decomposição é na presença de oxigênio. Então você tem aí a decomposição aeróbica. Então essa terceira afirmação está incorreta. Então a resposta correta, alternativa D de dado, 1 e 2 apenas. Continuando a falar sobre a água, vamos à questão número 2. Tratamento da água. Terminada a ação dos organismos aeróbicos, o nosso sistema é constituído basicamente por alguns pequenos sólidos em suspensão, micro-organismos como vírus e bactérias. Nesse momento, começamos um processo químico, no qual adicionam-se sulfato de alumínio, que é o Al2SO4,3, e a cal virgem, que é o CaO, ocorrendo as reações representadas pelas equações seguintes. O CaO mais água dando CaOH2 e 3 do CaOH2 em solução aquosa reagindo com o sulfato de alumínio, que é o Al2SO4,3, também em solução aquosa, produzindo o sulfato de cálcio, CaSO4, e o hidróxido de alumínio, AlOH3. Os sólidos produzidos precipitam o sulfato de cálcio rapidamente. Já o hidróxido de alumínio, um composto gelatinoso, vai ao fundo, porém lentamente. E durante todo esse percurso, os sólidos ainda em suspensão grudam nesse gel. Agora é o momento da desinfecção, que normalmente é feita pela adição de cloro gasoso, que é o Cl2. Borbulhando esse gás na água, ocorre a reação representada pela seguinte equação. O gás cloro, Cl2 gasoso, mais água líquida, produzindo HCl aquoso, mais HClO, também em solução aquosa. O meio ácido, devido à formação do ácido clorídrico e do ácido hipocloroso, já extermina vários micro-organismos, mas não todos. Quem faz o resto do serviço é o ânion hipoclorito, que é o ClO-, pois é permeável à membrana desses micro-organismos, ganhando seu interior, onde ocorrem reações levando-os à morte. O gás cloro é adicionado em excesso para garantir não só o extermínio dos germes existentes na água, mas também aqueles que podem ser encontrados em todo o caminho até chegar à sua casa. Analise as afirmações referentes ao tratamento da água. 1. Na primeira ação, onde ocorrem reações químicas, temos o processo denominado floculação. 2. O cloro é o responsável por exterminar os micro-organismos instalados na água. 3. Ao borbulhar o cloro na água, obtemos um sistema no qual o pH é menor que 7. Estão corretas A, 1 apenas, B, 1 e 2 apenas, C, 2 apenas, D, 3 apenas e alternativa E, 1 e 3 apenas.
Nós vimos lá na primeira questão que o esgoto, ao chegar à estação de tratamento, passa pelo gradeamento, onde ficam retidos sólidos maiores, passam pela caixa de areia, onde ficam retidos sólidos menores. Aí ele é levado a um tanque para ficar lá descansando, para que outros sólidos que não foram retidos nos processos anteriores sofressem aí a sedimentação, fossem para o fundo do sistema. E aí dá a impressão de que todos os sólidos foram retirados. Mas não é verdade. Nós ainda temos pequenos sólidos que estão em suspensão. Inclusive, quando a gente observa essa água, ela está bastante turva, devido a esses pequenos sólidos espalhados por toda a extensão dessa água. Só que são sólidos muito pequenos. É aí que entra essa ação química, onde são adicionados aí a essa água a cal virgem, que é o CaO, óxido de cálcio, e o sulfato de alumínio, Al2SO4,3. Essas substâncias vão sofrer aí uma reação química, havendo a produção de duas outras substâncias que são sólidas, são muito pouco solúveis. Uma delas é o sulfato de cálcio, que o enunciado diz que precipita, quer dizer, vai ao fundo rapidamente. E a outra é o hidróxido de alumínio. O hidróxido de alumínio é uma substância gelatinosa. E esse gel, ele também vai sedimentar, só que ele vai ao fundo bem vagarosamente. E durante todo esse trajeto, todos aqueles sólidos que estavam em suspensão vão grudando nesse gel, formando aí um floco. E por isso, o nome floculação. Mas agora, nós temos os organismos, né? E esses organismos têm que ser exterminados. Por isso é que se adiciona o cloro. O cloro gasoso, Cl2, normalmente é feito com ele esse tratamento. Ao ser borbulhado em água, ele reage com a água produzindo o HCl e o HClO. HCl, ácido clorídrico, é o mesmo ácido que nós temos aí no suco gástrico, aí no estômago. E o HClO, que é o ácido hipocloroso. Só por deixar o meio ácido, nós já vamos ter aí a morte de uma série de micro-organismos, mas não de todos. E aí quem faz o resto do serviço, como o enunciado diz, é o ânion hipoclorito. O ânion hipoclorito é permeável à membrana desses micro-organismos, ou seja, ganham o interior desses micro-organismos, lá fazem algumas reações e levam eles à morte. Mas aí, você tem que tomar bastante cuidado, porque o cloro reage com a água, produzindo os ácidos HCl e HClO, e eles são os responsáveis por matar os organismos instalados. E aí, não é o cloro que mata, são substâncias formadas pelo cloro. Logo, as afirmações 1, correta, e a 3 também correta, né? Na 3 ele fala aí que eu tenho um pH menor que 7, que é o característico de soluções ácidas. Então, alternativa correta, alternativa E. Para resolver a terceira questão, nós temos que conversar aqui sobre uma reação química, que é a reação química mais usada quando se quer produzir, quando se quer obter energia, que são as reações de combustão. Combustão, queima ou explosão. São as reações que acontecem dentro dos motores dos carros, são as reações que acontecem aí no bico do gás, né, aí do fogão, tanto do gás no encanado como do gás engarrafado. Então, sempre que se quer, ou pelo menos na maior parte das vezes, que se quer obter a energia, a reação de combustão é a primeira a ser lembrada. A substância que sofre combustão é o que é chamado de combustível. Então, tudo que a gente diz que é combustível quer dizer que queima, quer dizer, sofre essa reação de explosão. Só que para que aconteça a combustão, há necessidade do gás oxigênio, o oxigênio que está presente no ar. Então, o oxigênio é a substância que faz com que a combustão aconteça. Nós o classificamos como comburente. Então, na combustão, os reagentes combustível, que sofre a combustão, e o comburente é o gás oxigênio. Nós temos, na verdade, quando você vê alguma coisa queimando, várias reações químicas acontecendo simultaneamente. Uma delas é a combustão, que é chamada de combustão completa. Quando o combustível tem carbono, essa combustão completa produz aí para nós gás carbônico e água. E eu queria comparar com vocês os derivados de petróleo, lá em gasolina, óleo diesel, querosene, e lógico, dando uma atenção especial aí à gasolina, e falar também no etanol, que é o álcool etílico. Ambos os combustíveis apresentam carbono. Então, quando você está queimando qualquer um dos dois, a maior parte da reação é a combustão completa, quer dizer, produzindo o gás carbônico e a água. Esses produtos da combustão saem aí para a atmosfera. A água, sem o menor problema, né, vira aí as nuvens. Quando chegar uma frente fria, ela precipita na forma de chuva, sem nenhum problema. Mas já o gás carbônico, nós temos um problema muito sério com ele, né?
Nós temos, quando o Sol emite aí os raios solares, durante todo esse caminho ele vai perdendo energia, né? Aí bate aqui na crosta terrestre e sofre aqui uma reflexão, voltando ao espaço. Só que o gás carbônico presente na atmosfera é uma das substâncias que retém uma parte desses raios, não deixando ele se dissipar daí para o espaço. E fazendo a retenção desses raios, nós estamos fazendo a retenção de calor. Essa retenção de calor ocasionada aí pelo CO2, pelo gás carbônico, é o que é chamado, é denominado de efeito estufa, que é importante, é um fenômeno natural e fundamental para o controle térmico aí da Terra. Fala, bom, mas se o efeito estufa é uma coisa tão legal, por que falam tão mal dele? O problema é a intensificação desse efeito estufa. No ar atmosférico despoluído e seco, nós temos aproximadamente de todo o volume do ar 0,03% de gás carbônico. Só que nas regiões metropolitanas, esse gás carbônico sai em quantidades excessivas pelos canos de escapamento. Então há um aumento na concentração de gás carbônico na atmosfera. E esse aumento da concentração do CO2 no ar faz a retenção de uma quantidade maior de calor. E havendo a retenção de uma quantidade maior de calor, automaticamente eu vou ter um aumento na temperatura. Então quando se fala aí no efeito estufa, na verdade eles estão se referindo à intensificação do efeito estufa causada por esse excesso de gás carbônico na atmosfera. Falar, poxa vida, mas esse aumento na temperatura, a gente ouve aí reportagens dizendo assim, olha, se continuar a emissão de gases desse jeito, daqui a 50 anos, daqui a 30 anos, aparecem vários números, né? A temperatura da Terra vai estar, em média, 3 graus Celsius acima. Aí era que a gente fala, poxa vida, mas aumentar 3 graus a temperatura, o que é isso, né? Vamos imaginar o seu organismo. A sua temperatura interna é igual e constante a 36,5, né? Aí você pega uma infecçãozinha boba lá, e a sua temperatura vai para 38 graus. Aí você já está com febre. Mal pode levantar da cama, né? Aí já está derrubado. E de 36,5 graus Celsius, que é a sua temperatura normal, para passar a 38 graus, aumentou quanto? 1,5 grauzinho. 1,5 grauzinho de aumento na temperatura interna do seu organismo já é o suficiente para te derrubar. Será que você aguentaria uma temperatura interna de 42 graus? Aí não, né? Aí morre. Porque a 42 graus Celsius começa a desnaturar as proteínas do seu corpo. E aí você tem as membranas celulares, todas elas têm lá uma parte proteica, uma parte de proteína. Elas começam a ser destruídas. Quer dizer, 42 graus de temperatura interna é morte certa. Mas 42 graus Celsius é uma temperatura muito alta. Alta para quem parte do zero. Você que já tem 36,5, para chegar a 42, precisa aumentar apenas 5 grauzinhos e meio. Veja bem, um aumento de apenas 5 grauzinhos e meio na temperatura interna do seu organismo já é o suficiente para acabar com ele. Então, quando se fala que essa intensificação do efeito estufa pode aumentar a temperatura média da Terra aí, em 2, em 3, em 4 graus Celsius, que a princípio parece pouco, é muita coisa. Mas o que a gente pode fazer para ajudar na diminuição, na intensificação desse efeito estufa? Bom, andar menos de carro, não é mesmo? Andar aí a pé, andar de bicicleta, e ainda plantar árvores. Porque quando você pensa em qualquer que seja o vegetal, o seu crescimento depende da reação de fotossíntese, né? E você lembra lá da biologia? A fotossíntese, o vegetal absorve o gás carbônico, o CO2 aí do ar, absorve a água do solo e junto com os raios solares produz o C6H12O6, que é o que faz a planta crescer, é o carboidrato, e devolve para a gente o gás oxigênio. Então quer dizer que plantando aí qualquer que seja o vegetal, você vai capturar gás carbônico do ar, vai capturar carbono do ar atmosférico. Por isso que a gente ouve falar no sequestro de carbono. Sequestrar carbono quer dizer plantar aí os vegetais. Antigamente se falava aí num ditado que dizia assim, todo homem tem que ter um filho, escrever um livro e plantar uma árvore. Todo homem tem que ter um filho, no máximo 2, que vocês ficam caro pra caramba. Tem que escrever um livro e não tem que plantar uma árvore, tem que plantar muitas árvores. É isso que prega o protocolo de Kyoto, que os Estados Unidos e o Japão estão aí tão resistentes a entrar. Mas numa reação de combustão, eu não tenho só a combustão completa. Nós também temos, como eu disse, outras reações químicas acontecendo simultaneamente. Uma parte do combustível, uma pequena parte, é verdade, mas uma parte dele, sofre aí a combustão incompleta. E nessa combustão incompleta, nós temos a produção de monóxido de carbono, que trata-se de um gás altamente tóxico, e ainda a produção de carvão, que é a fuligem.
Pessoas que moram em regiões metropolitanas costumam ter problemas respiratórios. O maior responsável é exatamente essa fuligem, porque a hora que a gente respira, ela vai para o pulmão. E o nosso pulmão sabe trabalhar direitinho com substância gasosa, com substância sólida, ele não é muito bom não. E esse sólido vai ficando acumulado. E aí obstrui brônquios e bronquíolos. E com essa obstrução de brônquios e bronquíolos, aí as doenças respiratórias comuns, né, como asma, bronquite, etc. É por isso que pessoas que moram em regiões metropolitanas e têm esses problemas respiratórios, a hora que vai ao médico, ele fala assim, ó, uma das saídas é você ir para o interior, quer dizer, onde se tem menos poluição. Mas eu disse que para acontecer a combustão nós precisamos do oxigênio, mas é o oxigênio que está presente no ar. E aqui no ar atmosférico nós temos cerca de 21% de oxigênio. 78% do ar atmosférico é o gás nitrogênio. Então o que vai para a combustão é o ar. O nitrogênio é uma substância que apresenta uma reatividade muito limitada. O nitrogênio é praticamente inerte. Mas você imagina, na combustão você tem energia na forma de calor. Dentro de um motor de carro você tem a pressão exercida pelos pistões. Quer dizer, o nitrogênio acaba sofrendo reação. E sai pelo cano de escapamento um produto dessa reação. Entre nitrogênio e oxigênio nós temos a produção do NO, que é o monóxido de nitrogênio. Esse NO, a hora que sai para o ar atmosférico, já encontra com mais oxigênio e se transforma rapidamente em NO2. O NO2, dióxido de nitrogênio, é um gás que apresenta coloração castanha. Quando você olha o céu de uma região metropolitana, pensa aí em São Paulo, pensa aí em Belo Horizonte, qualquer região metropolitana, Nova York, você vê assim uma camada gasosa no ar atmosférico de coloração castanha. É exatamente o NO2 o grande responsável por isso. Mas o NO2, ele não só deixa essa camada aí com a coloração castanha. O NO2, ele reage com mais oxigênio. E reagindo com mais oxigênio, ele produz ozônio, que é o O3, e produz mais NO. Mas o NO, como eu disse anteriormente, reage rapidamente com oxigênio e produz mais NO2. E o NO2, reagindo com mais oxigênio, vai produzir ozônio, que é o O3. Mas o ozônio, o O3, é uma substância perigosa? Independente de onde você mora, desde que seja numa região metropolitana, pegue um elastiquinho desses de prender dinheiro, coloque em qualquer local na sua casa, do lado de fora, lá na varanda da sua casa. Deixa lá por uns 15 dias. Quando você voltar, esse elastiquinho vai estar cheio de buracos. Esses buracos, quem fez foi a reação com o ozônio presente no ar. O ozônio é uma substância altamente oxidante, quer dizer, uma substância altamente reativa. Fala, mas poxa vida, a gente ouve falar toda hora que tem aí o buraco na camada de ozônio, então essa produção de ozônio deveria ser boa. A camada de ozônio, que é fundamental para se filtrar os raios ultravioleta vindos aí do Sol, é importantíssimo lá na estratosfera, que fica aí a cerca de 12 mil metros, quer dizer, a 12 quilômetros de altitude em relação ao nível do mar. Aqui, o ozônio é altamente prejudicial. Então, quando se fala numa reação de combustão, normalmente a gente pensa só na combustão completa, mas a gente tem que pensar também em todas essas outras substâncias que são produzidas em pequena quantidade, é verdade. Só que é produzido em pequena quantidade em cada motor de carro. Numa região metropolitana que você tem milhões e milhões de automóveis circulando, essas quantidades passam a ser quantidades excessivas. Agora que a gente sabe já um pouco sobre a reação de combustão, vamos dar uma lidinha nesse seu exercício número 3. O gráfico que você vê representa a variação da concentração de alguns gases na atmosfera de um ambiente poluído. Analise as seguintes afirmações. O monóxido de carbono, CO, gás altamente tóxico, é produto da combustão incompleta e sua concentração no ar varia de acordo com maior ou menor quantidade de carros circulando. 2. O monóxido de nitrogênio, NO, reage facilmente com o oxigênio, produzindo dióxido de nitrogênio, que é o NO2, o que explica a diminuição na concentração do primeiro e o aumento do NO2. 3. A produção de ozônio, que é o O3 na atmosfera, é importante por ser um gás que ganhará a estratosfera, diminuindo assim o buraco na camada de ozônio. Estão corretas. Alternativa A, 1 e 2 apenas. B, 1 e 3 apenas. C, 2 e 3 apenas. Alternativa D, 1 apenas. E alternativa E, 3 apenas. Você observa aí no gráfico que na ordenada a concentração de poluentes no ar atmosférico e na abscissa o horário. Está aí de 0 até 24, né? Quer dizer, daí de meia-noite a meia-noite, às 24 horas do dia. E aí estão todos os gases que nós citamos anteriormente, né? O NO, monóxido de nitrogênio, o NO2, o ozônio e o CO.
Você observa aí que o monóxido de carbono, você tem ele aí com a sua concentração sumindo, depois tem uma leve diminuição e ele sobe novamente. No primeiro pico, você observa aí, ó, lá na abscissa, que vai ser mais ou menos 10 horas da manhã, né? Quer dizer, pico de trânsito. E aí você observa que o segundo pico lá do monóxido de carbono acontece por volta das 8 da noite, quer dizer, de novo o alto trânsito. Então você tem aqui os picos de monóxido de carbono, dependendo, né, da quantidade de carros que você tem em movimento. O NO, que inicialmente tem um aumento súbito, você vê aí, né, por volta de 6 horas da manhã, você já tem aí um pico dele, ele já começa a sofrer uma diminuição. E a concentração do NO2 vai aumentando. O NO reage facilmente com o oxigênio do ar, se transformando em NO2, quer dizer, o NO diminui e o NO2 aumenta. Agora o ozônio, você percebe aí um aumento que fica aí por volta do meio-dia, né? Porque ao meio-dia a gente tem aí o sol mais intenso, né? É onde nós temos aí mais raios ultravioleta que permitem ou facilitam a produção do ozônio a partir do oxigênio. Além daquela reação do NO2, que você vê aí que sofre uma diminuição, porque reage com o oxigênio, produzindo aí o ozônio. Na primeira afirmação ele disse que o monóxido de carbono é altamente tóxico, produto da combustão incompleta, e a sua concentração no ar depende da quantidade maior ou menor de carros circulando, quer dizer, perfeita, afirmação 1, correta. Na 2 ele diz assim, o monóxido de carbono reage facilmente com o oxigênio produzindo o NO2. Exatamente isso que explica, né? Depois que o NO aumenta, a sua concentração diminuindo. Correta, afirmação 2. E no 3 ele diz assim, a produção de ozônio na atmosfera é importante, por ser um gás, ele ganhará a estratosfera. Olha, o ozônio, ele tem a sua massa molecular de 48 unidades de massa atômica. O ar atmosférico são 29 unidades de massa atômica. Quer dizer, o ozônio, ele é mais denso que o ar, quer dizer, ele não sobe, ele fica por aqui. Então ele não vai ganhar a estratosfera coisa nenhuma. Então a afirmação 3 está errada. Então logo, estão corretas as afirmações 1 e 2, está aí a alternativa A. Bom, pessoal, por hoje é só. Até uma próxima e sucesso a todos.